E aí, beleza? O delegado Rick Grimes e seu parceiro Shane Walsh comiam na viatura, discutindo sobre suas vidas pessoais, quando o rádio os alerta sobre uma perseguição de alta velocidade. Rick e Shane se preparam para interceptar dois suspeitos armados. Ao chegarem, colocam uma faixa de espinhos na estrada. O carro dos suspeitos fura os pneus, sai da pista e capota. Rick se aproxima cautelosamente, mas um homem sai atirando. Shane reage atirando e matando o homem. Outro suspeito sai com uma espingarda, mas também é alvejado. Rick percebe que está bem, protegido pelo colete. Ainda assim, o terceiro atirador acerta Rick na lateral, onde o colete não cobre. Rick cai no chão, ferido, enquanto Shane atira e mata o terceiro suspeito. Mais tarde, Shane leva flores para Rick no hospital, mas ele não recupera a consciência até muito tempo depois. Rick acorda fraco, desidratado e solitário. Ele sai da cama, cai e, ao tentar chamar ajuda, ninguém aparece. Ele cambaleia até o banheiro, bebe água da torneira e segue para o corredor escuro, onde as luzes piscam e fios pendem do teto. No posto de enfermagem, Rick tenta fazer uma ligação, mas o telefone não funciona. Ele encontra uma caixa de fósforos e se depara com o corpo devastado de uma enfermeira. Continuando, vê paredes cobertas de sangue e buracos de bala. Na porta dupla, uma mensagem diz: "Não abra mortos lá dentro." Mãos cinzentas se estendem por frestas, tentando mexer na corrente. Apavorado, Rick recua e sai para um patamar escuro, descendo as escadas para sair do hospital. No lado de fora, ele vê corpos decompostos cobertos de moscas e lençóis empilhados. Rick sai do hospital e encontra uma bicicleta no parque. Ele a usa para voltar para casa, mas ao chegar, percebe que a porta está aberta e Lori e Carl não estão. Chorando, ele se senta nos degraus e vê um homem cambaleando na rua. Ao tentar chamar atenção, um garoto o acerta com uma pá. O pai do garoto, Morgan, atira no homem na rua. Morgan confronta Rick, que perde a consciência. Mais tarde, Rick acorda amarrado à cama. Morgan o liberta ao descobrir que ele não foi mordido. Rick reconhece a casa de seus vizinhos. Morgan explica que pessoas mortas voltaram à vida, devorando outras e causando o colapso da sociedade. Rick descobre que mordidas causam febre, morte e retorno como um zumbi. Durante uma conversa, o alarme do carro dispara e zumbis se aproximam da casa. Morgan conta que uma das zumbis lá fora é sua esposa, que ele não conseguiu matar. Na manhã seguinte, Rick mata um zumbi seguindo o conselho de Morgan de destruir o cérebro. Ele conta a Morgan que acredita que Lori e Carl ainda estão vivos, pois encontrou gavetas vazias e fotos sumiram. Morgan sugere que podem estar em Atlanta, onde o governo mandou as pessoas para centros de refugiados antes das transmissões pararem. Rick, Morgan e Dwayne vão ao departamento do xerife, onde aproveitam um banho quente. Rick coleta armas e se prepara para ir a Atlanta, deixando um walkie-talkie para Morgan manter contato. Morgan alerta que zumbis podem se agrupar em hordas, um perigo. Antes de partir, Rick nota Leon, um colega que reviveu. Ele atira em Leon para acabar com seu sofrimento e parte em direções opostas com Morgan. Rick segue para o parque, onde encontrou um zumbi sem pernas. Após seguir o rastro de sangue, pede desculpas e encerra o sofrimento do zumbi com um tiro. Na estrada para Atlanta, Rick envia mensagens por rádio. Em um acampamento fora da cidade, um grupo de sobreviventes, incluindo Shane, Lori e Carl, recebe a transmissão, mas não reconhece a voz de Rick. Lori quer colocar placas de aviso na estrada, mas Shane acha arriscado. Rick, sem gasolina, abandona o carro e segue a pé com um galão e uma bolsa de armas. Ele encontra uma fazenda, mas os moradores se suicidaram. Incapaz de encontrar chaves, pega um cavalo e segue até Atlanta. Chegando lá, percebe que a cidade está cheia de corpos e veículos abandonados. Um helicóptero passa e ele tenta segui-lo, mas acaba cercado por um grupo de zumbis. Rick cai do cavalo e se esconde sob um tanque. Ele mata alguns zumbis, mas eles continuam a se aproximar. Sem saída, Rick pensa em atirar em si mesmo, mas vê uma escotilha no tanque e entra. Dentro, encontra um soldado morto que revive e Rick o mata. Ele tenta abrir a escotilha novamente, mas zumbis cercam o tanque. Sem saída, ele considera se
mas uma voz pelo rádio o interrompe, o chamando de idiota, pois existe uma saída. Em um acampamento perto de Atlanta, sobreviventes realizam tarefas variadas. Do telhado de um trailer, Dale observa o perímetro, enquanto Amy despeja cogumelos em uma tigela que Lori segura perto da fogueira. Lori se afasta para buscar mais cogumelos e diz a Carl para ficar onde Dale possa vê-lo. Lori caminha pela floresta, inquieta com sons ao redor. Na floresta, Lori é subitamente agarrada por Shane, que a segura no chão. Eles se beijam e se envolvem. Em Atlanta, trancado em um tanque militar, Rick recebe instruções de um jovem pelo rádio, que o aconselha a correr enquanto os zumbis estão distraídos. Rick pergunta se ele vê sua bolsa de armas, mas é informado de que isso não é possível. Rick pega uma granada e uma pá e se prepara para enfrentar os zumbis do lado de fora. Rick sai pela escotilha do tanque, despacha um zumbi com a pá e corre para um beco, onde encontra um jovem que se revela Glenn, o mesmo do rádio. Eles sobem uma escada até o telhado, onde param para recuperar o fôlego. Rick agradece Glenn por salvar sua vida. Descendo para o beco, encontram 2 zumbis. Glenn chama seu grupo e 2 pessoas com armadura surgem e eliminam os zumbis, abrindo caminho para o grupo entrar no prédio. Dentro da loja, Andrea aponta uma arma para Rick, furiosa com sua imprudência. Morales informa a Rick que os tiros atraíram uma horda de zumbis para a loja. A horda tenta entrar pelo vidro. O grupo pergunta o que Rick estava fazendo na rua. Ele explica que estava tentando sinalizar um helicóptero, mas o grupo sugere que poderia ter sido uma alucinação. T-Dog tenta fazer contato por rádio com outro grupo sem sucesso. De repente, ouvem tiros do telhado e correm para ver o que acontece. No telhado, Merle dispara contra os zumbis na rua com um rifle. Morales e T-Dog o repreendem por atrair mais zumbis e desperdiçar balas. Merle os insulta e soca T-Dog antes de declarar-se o novo líder do grupo. Rick o surpreende, acertando-o com o rifle e algemando-o a um cano. Ao revistar Merle, Rick encontra drogas e joga o pacote do telhado, provocando a fúria de Merle. Morales informa a Rick que não há zona segura em Atlanta, mas que eles são parte de um grupo maior nos arredores da cidade. Como as ruas estão infestadas, Jack sugere usar o acesso aos esgotos para escapar. T-Dog fica para vigiar Merle enquanto o grupo desce. No porão, Rick e Andrea se oferecem para ficar na loja, enquanto os outros vão explorar o esgoto em busca de uma saída. No telhado, Merle tenta convencer T-Dog a soltá-lo, mas sem sucesso. Glenn e Morales avançam pelo esgoto até uma grade metálica e discutem a possibilidade de cortá-la, mas encontram um zumbi devorando um rato. Na loja, Andrea encontra um colar de sereia e decide levá-lo para a irmã, já que seu aniversário está próximo. Glenn, Morales e Jack retornam ao telhado, relatando que os esgotos não são seguros. Rick avista um caminhão-baú próximo e, ao discutirem um plano para passar pelos zumbis, tem uma ideia ao notar o cheiro dos mortos. Rick usa um corpo de zumbi para esfregar entranhas sobre si e Glenn, camuflando o cheiro para que consigam passar despercebidos. T-Dog, Morales, Andrea e Jack assistem do telhado. No acampamento, Amy se preocupa com a irmã e com o grupo, enquanto Dale a acalma, dizendo que se preocupar não ajuda. Enquanto isso, Lori lava roupas e Shane ensina Carl a fazer nós. O rádio chia e a voz confusa de T-Dog relata que estão cercados na loja. Dale tenta responder, mas só ouve silêncio. Amy insiste que devem resgatar o grupo, mas Shane a proíbe de mandar mais pessoas para Atlanta, considerando muito perigoso. Isso leva a uma discussão entre Amy e Shane. De volta a Atlanta, Rick e Glenn avançam disfarçados na multidão de zumbis, até que começa a chover forte e o disfarce começa a se desfazer. Um zumbi os detecta como humanos e Rick o elimina com seu machado. Os outros zumbis percebem e começam a persegui-los. Rick e Glenn correm em direção ao caminhão, enfrentando zumbis pelo caminho. No telhado, o grupo observa enquanto Rick e Glenn conseguem passar pela cerca e alcançar o caminhão. Escapando por pouco, Rick pede a Glenn para avisar o grupo pelo rádio para preparar o resgate. Ele vê um carro esportivo e o usa para chamar a atenção dos zumbis, quebrando o vidro e acionando o alarme. O grupo desce apressado, sem se preocupar em soltar Merle. T-Dog tenta ajudá-lo, mas deixa cair a chave no ralo e acaba deixando Merle preso. Fora da doca de carga, com os zumbis atraídos pelo alarme, Rick dirige o caminhão até o grupo, que entra rapidamente para fugir. No caminho, T-Dog admite ter deixado Merle preso
e o grupo segue em silêncio. Andrea pergunta por Glenn e vemos Glenn dirigindo o carro esportivo vermelho para longe de Atlanta. No telhado da loja, Merle Dixon, algemado e delirante, conversa sozinho sobre um incidente violento do passado. De repente, volta à realidade e entra em pânico quando os zumbis batem na porta trancada. Desesperado, tenta se soltar, reza por perdão e vê uma serra na caixa de ferramentas virada. Determinado, tira o cinto e tenta pegar a serra, que está fora de alcance. Na estrada, Rick dirige de volta ao acampamento, enquanto Morales diz para ele não se culpar por ter deixado Merle, afirmando que ninguém sentirá falta dele, exceto o irmão Daryl. Rick ouve em silêncio. No acampamento, Lori corta o cabelo de Carl, enquanto Shane promete pegar sapos no lago para comer as pernas. Lori se enoja, mas Shane diz que ela vai gostar. O momento é interrompido pelo alarme do carro de Glenn. Amy corre até Glenn e pergunta sobre Andrea. Dale diz a Glenn para desligar o alarme antes que zumbis ouçam. Jim desliga o alarme enquanto Amy continua perguntando. Glenn diz que todos estão bem, exceto Merle. Shane o repreende por chamar atenção ao acampamento. O furgão chega e Andrea e Amy se reencontram emocionadas. Morales e família observam antes de Carl ficar emocionado e Lori o leva para longe. Shane observa com simpatia. Shane pergunta a Glenn como escaparam da cidade e Glenn responde que um cara novo ajudou. Morales acrescenta que ele é policial e apresenta Rick ao grupo. Rick sai do furgão e reconhece Shane. Os dois trocam olhares surpresos e Carl corre para os braços de Rick. Lori o abraça em lágrimas. Shane e o grupo assistem chocados. Lori olha para Shane, que tenta esconder a dor com um sorriso. Rick sorri para Shane, que retribui. À noite, na fogueira, Rick descreve a desorientação ao acordar sozinho no hospital. Lori explica que disseram que Rick seria levado para Atlanta, mas não aconteceu. Carl diz que Shane contou que ele morreu. Rick entende que Shane tinha motivos para acreditar nisso e agradece por cuidar de sua família. Shane e Lori trocam olhares desconfortáveis. Perto dali, Ed Pelleter alimenta o fogo com mais lenha. Shane intervém, dizendo a Ed para tirar a lenha extra para não serem vistos de longe. Ed manda ele cuidar da própria vida, mas obedece sob o comando de Shane e instrui Carol a remover a lenha. Ed lança um olhar ameaçador enquanto Shane se despede de Carol e Sofia. Na fogueira do grupo, Dale pergunta o que dizer a Daryl sobre Merle. Andrea afirma que Merle estava fora de controle, mas Dale diz que Daryl não aceitará isso. Rick se oferece para dar a notícia, assim como T-Dog, ainda se sentindo culpado por ter deixado a chave cair. Ele conta que trancou a porta antes de correr para o furgão. Em sua tenda, Rick dá boa noite a Carl e segura a mão de Lori ao se deitar. Ele sabia que Lori e Carl estavam vivos porque os álbuns de fotos não estavam em casa. Lori sorri e mostra um álbum. Eles refletem sobre erros do passado e se sentem gratos pela nova chance. Lori devolve a aliança de Rick, removida no hospital, e eles discretamente fazem amor. Do lado de fora, Shane vigia do trailer, observando com ciúme e raiva a tenda de Rick e Lori, enquanto uma tempestade se forma. Na manhã seguinte, Rick acorda e encontra roupas limpas. Ele sai e vê Carol passando seu uniforme, lamentando como era mais fácil com a máquina de lavar antiga. Rick agradece a gentileza. Glenn observa triste enquanto Morales, Dale e Jim desmontam o carro para pegar gasolina para o gerador. Rick vê Lori pendurando roupas com Andrea e Amy e pergunta se ela dormiu bem, sorrindo. Shane chega com mais água e Rick conta a Lori que pretende voltar para Atlanta. Lori fica chocada, mas a conversa é interrompida por gritos. Carl, Sofia e Jack voltam assustados. E os homens pegam armas enquanto Rick, Shane, Morales e Glenn correm para uma clareira onde um zumbi devora um cervo com flechas. Amy e Andrea seguem. Os homens atacam o zumbi até Dale decapitá-lo. Dale questiona como o zumbi chegou ali e Jim sugere que estão ficando sem comida na cidade. O grupo ouve barulhos e Shane levanta a arma. Daryl aparece com uma besta reclamando pelo cervo desperdiçado. O zumbi decapitado ainda rosna e Daryl atira uma flecha na cabeça, zombando do grupo por não saber que é preciso destruir o cérebro dos zumbis. Ele entra no acampamento chamando por Merle. Shane conta que Merle não voltou. Rick confessa ter deixado Merle algemado no telhado. Daryl, furioso, joga esquilos mortos em Rick, que se esquiva enquanto Shane o segura. Daryl saca uma faca e Rick e Shane o contêm até ele se acalmar.
Rick avisa que vai voltar para Atlanta buscar Merle. Mais tarde, prepara-se para sair com Daryl. Quer que Glenn vá junto por conhecer a cidade. T-Dog se oferece para corrigir seu erro. Shane argumenta que precisam de todos para proteger o acampamento, mas Rick diz que precisam de mais armas, que pode recuperar da bolsa que deixou. Shane percebe a importância, mas Lori tenta convencer Rick a desistir. Rick explica que precisa pegar seu rádio para avisar Morgan sobre o perigo na cidade, sentindo que deve sua vida a eles. Shane concorda que o rádio é útil e Lori desiste de discutir. Carl apoia a decisão de Rick. Rick e T-Dog negociam com Dale um cortador de ferros para abrir a porta trancada, em troca de uma arma que vai recuperar. Shane entrega a última bala para Rick, que a carrega ao sair com Daryl. Em Atlanta, o grupo estaciona ao lado de uma linha de trem. Daryl ameaça T-Dog caso Merle não esteja bem, mas T-Dog diz que os mortos não passam pelas correntes. A caminho, Glenn sugere buscar Merle antes das armas para evitar voltar atrás. No acampamento, Lori procura Carl, que está no lago com Shane tentando pegar sapos. Shane e Carl brincam na água, enquanto as mulheres lavam roupas e conversam sobre a vida antes do apocalipse. Carol sente falta da máquina de lavar, Amy do celular, Jack da cafeteira e Andrea do vibrador, o que as faz rir. Carol confessa que também sente falta. Lori chama Carl de volta. Depois, Shane confronta Lori, dizendo que foi ele quem contou sobre Rick. Ed interrompe o riso das mulheres, exigindo que voltem ao trabalho. Andrea o enfrenta e Ed exige que Carol o siga, mas Jack o repreende. Ao tentar agarrar Carol, ele a agride. Shane, vendo a agressão, puxa Ed e o espanca violentamente, alertando que, se tocar em alguém, o matará. Em Atlanta, Rick, Daryl, Glenn e T-Dog voltam à loja. Daryl mata um zumbi com a besta, corta a corrente na escada e sobem ao telhado, onde encontram a mão cortada de Merle com as algemas. Daryl grita em desespero. Andrea e Amy estão no lago pescando. Amy segura um guarda-chuva contra o sol. Elas discutem sobre o nó de pesca que o pai usava, percebendo que ele ensinou nós diferentes para cada uma, conforme as necessidades delas. Andrea lembra Amy da regra do pai: nada de chorar no barco, pois assusta os peixes. Amy se pergunta se o pai está vivo, acreditando que a Flórida não foi tão atingida pelo apocalipse, mas Andrea a tranquiliza. Perto dali, no topo de seu trailer, Dale observa com binóculos. Ele vê Jim cavando buracos furiosamente em um campo próximo. Em Atlanta, Daryl Dixon descobre a mão decepada de seu irmão Merle no chão e, furioso, aponta sua besta para T-Dog, que não demonstra medo. Rick interfere, apontando seu revólver para Daryl, que abaixa a arma. Daryl então embrulha a mão de Merle e a coloca na mochila de Glenn. Daryl segue o rastro de sangue de Merle no telhado. No acampamento, Dale encontra Jim cavando o que parecem ser sepulturas, recusando-se a beber água, apesar do calor intenso. Amy e Andrea mostram seus peixes ao grupo. Carl pede para aprender a pescar e Lori concorda, impressionada com o trabalho das mulheres. Dale interrompe, preocupado com o comportamento de Jim. Daryl continua seguindo o rastro de sangue que o leva junto com Rick, Glenn e T-Dog até uma cozinha, onde encontram indícios de que Merle cauterizou o próprio Coto. Eles acreditam que Merle saiu do prédio e Rick se oferece para ajudar Daryl a procurá-lo nas ruas. No acampamento, Shane ordena que Jim pare de cavar, mas ele resiste, revelando que sobreviveu, porque os zumbis estavam ocupados devorando sua família. Em um escritório abandonado, Glenn esboça um plano para recuperar a bolsa de armas de Rick. Ele pede que Daryl o cubra, enquanto Rick e T-Dog vigiam outro beco. Glenn corre para pegar a bolsa e o chapéu de Rick, enquanto os zumbis despertam ao seu redor, mas ele retorna em segurança para Daryl. De repente, Miguel se aproxima sorrateiramente e Daryl o intercepta. Miguel grita por ajuda e Rick e T-Dog chegam para ajudar. Daryl é atacado por Jorge e Felipe, que vieram atrás das armas. Em meio ao confronto, Glenn é capturado e levado em um carro enquanto os zumbis se aproximam. Daryl explica que os amigos de Miguel levaram Glenn e Rick recupera a bolsa de armas. No acampamento, Shane amarra Jim a uma árvore para acalmá-lo e Jim se desculpa por assustar as crianças. Lori o perdoa, entendendo que ele está sofrendo por conta da insolação. Jim confessa que teve um sonho que o forçou a cavar os buracos. De volta ao escritório abandonado, Rick busca respostas, enquanto T-Dog questiona no que se envolveram. Daryl ainda está furioso com o sequestro de Glenn. Ele ameaça
ameaça Miguel jogando a mão de Merle em seu colo, mas Rick intervém, convencendo Miguel a levá-los até Glenn. Miguel os guia até uma fábrica abandonada, onde Guillermo, o líder do grupo, surge. Rick propõe trocar Miguel por Glenn, mas Guillermo exige a bolsa de armas, ameaçando matar Glenn se não a entregarem. Rick hesita, então Abuela, uma idosa vestida com camisola, interrompe, pedindo ajuda para o Sr. Gilbert. Ela reconhece o uniforme de Rick e implora para que ele não leve Felipe. Rick explica que só quer recuperar Glenn e Abuela leva Rick até um auditório onde idosos estão reunidos. Glenn está consolando um homem asmático. Felipe ajuda o homem com um inalador, enquanto os cães ferozes de Guillermo, que são pequenos chihuahuas, latem para o grupo. Rick percebe que Guillermo estava apenas protegendo o asilo e confronta Guillermo, que explica que os deixou para defender os idosos. Rick então concorda em deixar algumas armas para a segurança do local. Eles se despedem e voltam ao acampamento. No acampamento, o grupo se prepara para um churrasco de peixe. Depois, ao redor da fogueira, Morales pergunta a Dale por que ainda usa seu relógio. Dale explica a importância de manter o controle do tempo, mesmo com o mundo em caos. Amy vai ao trailer usar o banheiro. Ed ouve um barulho fora de sua barraca e, achando que é Carol, abre a entrada. Mas é surpreendido por um zumbi que o ataca, mordendo seu pescoço. Amy sai do trailer e é mordida no braço por outro zumbi. Andrea vê a irmã sendo atacada enquanto o acampamento entra em pânico. Zumbis atacam o acampamento e Shane ordena que Lori proteja Carl e os outros dentro do trailer. Amy grita enquanto é mordida no pescoço. Andrea corre para socorrer a irmã, enquanto Jim e Morales enfrentam os zumbis com tacos de beisebol. Rick, Glenn, Daryl e T-Dog retornam ao acampamento ao ouvirem tiros. Ao chegar, eles rapidamente eliminam os zumbis restantes, permitindo que o grupo recupere o fôlego. Andrea segura Amy, que está morrendo devido à perda de sangue, tentando confortá-la. Amy sucumbe, deixando Andrea desolada. O acampamento está cheio de corpos, e enquanto os sobreviventes tentam assimilar o ocorrido, Jim finalmente entende por que estava cavando, para enterrar os mortos. Rick observa o nascer do sol sobre Atlanta enquanto tenta falar com Morgan no walkie-talkie. Ele avisa Morgan para evitar Atlanta, agora dominada pelos mortos. No acampamento, Andrea segura o corpo de Amy perto do trailer. Lori tenta consolá-la, mas Andrea não permite que levem Amy, que ainda não se transformou. Daryl insiste que é perigoso deixá-la com Amy, mas Lori defende que respeitem o luto dela. Morales e Daryl arrastam o corpo de um morto para a fogueira, mas Glenn, chorando, sugere que enterrem os mortos. Jack e Jim empilham corpos. Ela percebe sangue em sua camisa. Ele tenta tranquilizá-la, mas ela vê a mordida em seu abdômen e conta ao grupo. Jim resiste, pegando uma pá para afastar todos, mas Daryl revela sua ferida. O grupo debate o que fazer, mas Rick se recusa a matar Jim. Ele sugere que o Centro de Controle de Doenças, a aproximadamente 25 milhas em Atlanta, pode ajudar. Shane propõe a base militar Fort Benning, a cerca de 100 milhas, mas Rick acredita que o CDC é a melhor chance para Jim. Ele defende que o CDC deve ter sido protegido a todo custo. Daryl ameaça Jim com a picareta, mas Rick impede, apontando sua arma para Daryl. Shane concorda com Rick e Daryl cede. Rick leva Jim para o trailer. Dale senta ao lado de Andrea para prestar homenagem a Amy, contando sobre a luta de sua esposa contra o câncer e como sua morte o deixou frustrado. Andrea se lembra do aniversário de Amy e coloca um colar no pescoço dela. Daryl, golpeando crânios dos mortos, tenta destruir o de Ed, mas Carol o impede. Ela insiste que deve fazer isso, desabafando anos de abuso ao golpear a cabeça de Ed para garantir que ele não voltaria. Daryl observa em silêncio. Amy se transforma como zumbi nos braços de Andrea, que pede desculpas antes de atirar na irmã, encerrando seu sofrimento. Daryl acredita que todos os corpos deveriam ser queimados, mas Lori argumenta que precisam de tempo para lamentar e enterrá-los. Jim começa a ter alucinações dentro do trailer, vendo visões perturbadoras dos mortos. Os sobreviventes preparam um funeral para os mortos e Andrea resiste à ajuda de Dale para enterrar Amy. Rick promete a um febril Jim que o levará para a ajuda, enquanto Jim tosse sangue em um balde. Delirante, Jim pede que Rick cuide do barco. Fora do trailer, Shane tenta convencer Lori a dissuadir Rick da ideia do CDC, sugerindo que ela deveria escolher entre seu casamento e a segurança do grupo. A
reação de Shane levanta suspeitas em Rick sobre algo entre Shane e Lori. Rick e Shane patrulham a floresta. Shane tenta novamente fazer Rick mudar de ideia sobre o CDC. Ao ouvir um som, eles se separam e Shane aponta sua arma para Rick por alguns segundos, mas abaixa ao ser interrompido por outro ruído. Dale observa a cena e Shane disfarça. No acampamento, Shane apoia o plano de Rick para o CDC ao amanhecer. Rick tenta novamente contatar Morgan, dizendo que deixará um mapa colado a um carro vermelho para ele e Duane seguirem. Quando o grupo se prepara para partir, Morales anuncia que sua família irá para Birmingham. Rick oferece seu revólver Magnum como presente de despedida. Eles se abraçam e o grupo deixa o acampamento para sempre. No caminho para o CDC, a mangueira do radiador do trailer estoura e Shane e T-Dog saem para buscar peças de reposição. Rick cuida de Jim, que está em agonia e pede para ser deixado para trás. Dale e Lori concordam em respeitar o pedido de Jim. O grupo o leva até uma árvore onde ele se despede em paz e então partem. Em outro local, o Dr. Jenner, um homem barbudo, registra em vídeo o progresso da epidemia. 63 dias se passaram desde que o surto se tornou global. Ele, com traje de proteção, entra no laboratório e inicia um experimento com uma amostra de tecido chamada TS-19, mas acidentalmente derruba um fluido corrosivo sobre a amostra. O alarme soa e Jenner assiste enquanto o laboratório e todas as amostras são destruídos pelas chamas. Abalado, ele considera suicídio, mas antes decide beber. A caravana de Rick se aproxima do CDC ao anoitecer, vendo centenas de corpos no chão. O grupo se aproxima, mas o prédio está trancado. Um alarme de proximidade alerta Jenner. Observando pelo monitor de segurança, ele vê o grupo do lado de fora, enquanto os zumbis começam a cercá-los. Shane sugere que eles podem voltar para Fort Benning, mas Lori insiste que estão sem combustível e comida. Rick continua batendo nas portas, implorando para serem deixados entrar. Jenner murmura para eles irem embora. Rick percebe a câmera de segurança movendo-se e implora por ajuda. Zumbis se aproximam, cercando o grupo. De repente, as persianas de metal se abrem e uma luz brilhante envolve o grupo. Um flashback mostra Shane visitando Rick no hospital do condado de King, com seu uniforme de delegado. O exército começa a evacuar o hospital e executa os infectados. Ele tenta tirar Rick em coma da cama, mas hesita ao ver os tubos que o mantêm vivo. Shane pede desesperadamente um sinal de vida, mas Rick não responde. Quando a energia acaba, Shane encosta o ouvido no peito de Rick, mas não ouve batimentos. Relutante, ele deixa Rick e barricada a porta antes de sair. No presente, Rick e os sobreviventes entram no CDC e encontram o Dr. Edwin Jenner, que os recebe, mas exige um exame de sangue. Enquanto caminham, Carol menciona sua claustrofobia. Jenner aconselha não pensar nisso. Ele os leva à sala de controle e explica que é o único médico restante. Enquanto coleta uma amostra de sangue de Andrea, Jenner explica que é protocolo. Mais tarde, o grupo celebra na cafeteria, aliviado por estar seguro e com boa comida. Glenn fica bêbado, divertindo Daryl, enquanto Carl experimenta vinho e odeia para a alegria de Lori. Rick faz um brinde à hospitalidade de Jenner. Após o jantar, Jenner mostra o prédio ao grupo e aconselha a não desperdiçar eletricidade. Os sobreviventes ficam empolgados com os chuveiros quentes, exceto Shane e Andrea, que ficam introspectivos. Rick conversa com Jenner, admitindo que o grupo estava sem opções antes de chegar ao CDC. Mais tarde, Shane confronta Lori, ressentido por ela tê-lo deixado quando Rick voltou. Lori responde que ele mentiu sobre a morte de Rick, acabando com qualquer coisa entre eles. Na manhã seguinte, Rick e os outros enfrentam ressacas, enquanto T-Dog orgulhosamente serve ovos em pó. Shane, com arranhões no pescoço, evita perguntas alegando que se arranhou dormindo. Jenner leva o grupo ao centro de controle e mostra as varreduras cerebrais do TS-19, que permitiu que o processo de reanimação fosse gravado. O grupo observa as sinapses cerebrais do sujeito de teste sendo destruídas e depois reativadas levemente antes de uma bala atravessar sua cabeça. Jenner admite que desconhece a origem ou cura da doença e conta que perdeu contato com outras instalações, sendo a França a última antes de ficar sem energia. Dale percebe um relógio regressivo no CDC, que marca menos de uma hora. Jenner explica que os geradores estão quase sem combustível e que ocorrerá uma descontaminação total para evitar
evitar a fuga de patógenos. Rick e outros vão ao porão investigar, mas as luzes de emergência se apagam, mergulhando o grupo na escuridão. Lori e Carl estão em seu quarto quando o ar é cortado. Em seu escritório, Jenner olha a foto de sua esposa e murmura esperando que ela entenda. No corredor, ele explica ao grupo que o prédio está se desligando e em 30 minutos ocorrerá uma explosão. Rick ordena ao grupo que pegue suas coisas e corra, mas Jenner os tranca no centro de controle, sugerindo que aceitem seu destino. Daryl e Shane tentam quebrar a porta, mas Jenner explica que é resistente a explosões. Rick acalma Shane e pergunta por que Jenner ficou se não tinha esperança. Jenner revela que sua esposa foi TS-19 e pediu que ele resistisse o máximo possível. Rick e Lori imploram a Jenner para deixá-los tentar sobreviver. Jenner, convencido, abre a porta do centro de controle, mas avisa que ainda há bloqueios no andar superior. Ele aperta a mão de Rick e sussurra algo em seu ouvido. O grupo segue para a saída, mas Andrea decide ficar, alegando que não quer um destino como o de Jim. Dale, incapaz de convencê-la, promete ficar com ela. No saguão, Shane tenta quebrar as portas sem sucesso, até que Carol revela uma granada que encontrou nas roupas de Rick. Rick detona a granada e cria uma saída minutos antes da explosão. No porão, Dale diz a Andrea que não permitirá que ela morra sozinha. Relutante, Andrea aceita a companhia de Dale e ambos correm para fora do prédio. Enquanto os sobreviventes fogem, Jenner e Jack observam com resignação, segurando as mãos enquanto o CDC explode. Andrea, ainda atordoada, entra no trailer e Rick liga o motor, afastando o grupo dos escombros fumegantes, terminando assim a primeira temporada de The Walking Dead, série de terror e drama de 2010. E eu espero você no próximo vídeo.